Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre industrialização, certo? A gente já viu o que era industrialização, as suas fases, né? O momento atual. Mas aqui a gente vai estar vendo especificamente, né, essa espacialização dessa industrialização no mundo, certo? E o que é que isso tem a ver com o espaço geográfico, né? Por que é que isso modifica o espaço geográfico, tá? Então, nós vamos estar vendo esse capítulo 23, tá bom? No livro de vocês. Iniciando aqui, tá? A gente começa logo com esse mapa. E esse mapa vai estar mostrando para vocês a distribuição dos principais centros industriais do mundo, certo? E o que é que a gente observa? A gente observa que nós vamos ter um maior desenvolvimento industrial justamente aqui nesse setor mais ao norte, tá bom? Onde nós vamos ter os Estados Unidos, o Canadá aqui, né, na América Anglo-Saxônica. A gente vai pegar toda essa parte da Europa e também essa parte da Ásia, certo? Bom, tem um tópico que é bem interessante do livro de vocês, né, que fala sobre os efeitos locacionais. O que seria isso? As grandes indústrias, principalmente no mundo globalizado que nós vivemos hoje, certo? Elas acabam tendo várias filiais em vários lugares do mundo, tá? Por exemplo, a Coca-Cola. Ela tem sua sede lá no seu país de origem, mas ela acaba tendo filiais, várias outras empresas em vários outros lugares, tá? Então, isso acontece para facilitar a sua produção industrial, aumentar a sua produção industrial, aumentar o lucro, tá bom? E esses chamados facilitadores, o que que seriam? O que é que uma determinada empresa, né, olha em um determinado país que ela precisa, quer colocar uma filial? Então, elas observam a disponibilidade de matéria-prima, de energia, recursos naturais, disponibilidade também de mão de obra, é uma questão extremamente importante, e, obviamente, o mercado consumidor, certo? Ou seja, elas vão produzir para quem consumir, né? Então, aqui ao lado nós temos um esquema bem interessante que também vocês podem observar aqui, né? O que são fatores que levam uma empresa a se instalar em um determinado lugar, tá bom? Matéria-prima é extremamente importante, mas nós temos também decisões políticas, né? Centros de pesquisa, mercado consumidor, tá? E a mão de obra também é uma questão muito importante, principalmente se for mais barata, tá? Então, gente, passando aqui, não é? Nós temos esse tópico falando sobre indústria no mundo globalizado, né? O que seria isso? Nesse mundo globalizado, nós temos uma rápida circulação do capital, certo? Tanto da informação, né, quanto também do capital. Então, nós vamos ter aí um avanço, né, nas mercadorias, nós vamos ter avanços tecnológicos, e essa questão do avanço tecnológico é importante porque a gente já viu que nós estamos na terceira revolução industrial. Então, cada vez mais nós vamos encontrar aqui, ó, de 1970 para cá, avanços nessa área da comunicação, dos transportes, da tecnologia, certo? Mas, por outro lado, a gente também observa, né, uma concentração nesse mundo industrial, certo? Então, vocês foquem aí no mapa lá que nós temos na página 9, certo? Onde você vai ter investimentos em pesquisa e desenvolvimento, né, as regiões. Então, essas áreas que estão com o vermelho mais apurado são justamente as áreas que investem mais em desenvolvimento tecnológico e em pesquisa. Então, nós vamos ter aí o Canadá e os Estados Unidos, certo? Nós temos a Europa como um todo, né? A China, a Austrália, e os países que têm menos investimento em pesquisa são esses países mais ao sul, certo? E principalmente a África, né? Mas a África a gente sabe que tem um contexto histórico diferenciado, que foi um período, um continente que passou por várias e várias explorações. Então isso reflete também
o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento industrial do continente, tá? Bom, essa questão aqui das grandes corporações, né, de ter filiais em outros países, aqui de certa forma eu já falei, certo? E geralmente, gente, o que sempre acontece é que os grandes, né, é justamente nos grandes centros de pesquisas que vão se encontrar a sede das empresas, certo? E é justamente também no país onde é a sede da empresa que esse lucro retorna, que esse lucro vai, tá? Então aqui nós temos mais um mapa, e esse mapa mostra um pouco do quanto que é, né? Na verdade, do quanto que essas áreas são desenvolvidas e do quanto é investido do PIB, por exemplo, para o desenvolvimento tecnológico, tá bom? Mas esse mapa, gente, da página 9 de vocês, ele é excelente para observar essa questão de mais ou menos investimento a depender da área, tá bom? Bom, e aqui a gente foca, né, na Europa, que é um setor industrial muito forte, na verdade é uma grande referência, né, no setor industrial, e a gente observa aqui essas áreas que estão com o marrom mais forte, é justamente as áreas onde concentra esse maior desenvolvimento industrial, certo? Bom, com a terceira revolução industrial, a Europa ela passa a se modernizar bastante, principalmente na produção científica, tá? Então a gente vai ter aqui o setor aeroespacial, farmacêutico, químico, informática, das comunicações, certo? E isso é muito importante, gente, porque reflete a economia do país também, a economia do continente, tá? Bom, a questão das filiais, né, que eu falei para vocês, como a Europa é uma região bastante desenvolvida, que se destaca em vários cenários industriais, é justamente de empresas dessa região, né, desse continente, que vai ter filiais em várias outras áreas do mundo. E aí, a gente sabe, né, eu mostrei anteriormente para vocês, que vai depender de vários fatores, de recursos, decisões políticas, mercado consumidor, tá? E entre outras, né? Mão de obra também é uma questão importante, tá, gente? E aqui a gente vai falando, ó, todos esses países aqui, Reino Unido, França, Alemanha, Japão e os Estados Unidos, são países referência quando se fala no desenvolvimento industrial e no desenvolvimento tecnológico, certo? Aqui nós temos um mapa que foca na França e no Reino Unido, né? Embora trate um pouco dessas questões mais físicas, mas nós temos também aqui o centro industrial, ó, vários centros industriais nessas bolinhas em preto, tá bom? Então veja que são países assim que são de certa forma têm uma extensão territorial pequena e que mesmo nessa extensão territorial pequena você vai encontrar vários pontos tecnológicos e de avanço industrial, tá certo? Na Alemanha aí também, ó, você observa claramente pelas várias, né, essas várias vias aí que se interligam, né, e essas áreas em lilás são justamente essas áreas mais industrializadas, tá? E você veja que a Alemanha foi um país que passou, né, por muita dificuldade, principalmente na Segunda Guerra Mundial, uma vez que ela saiu perdedora, né? Então o país, ele, além de tudo mais, a economia ela cai bastante. Então, em pouco tempo assim eles conseguem se reerguer, tá? E ser aí referência nessa questão, né, do desenvolvimento industrial e tecnológico, tá? Então, isso é uma questão importante a ser destacada com a Alemanha, tá? E aqui nós temos os Estados Unidos, tá bom? Então, veja que essas áreas, né, em preto aí, são áreas tecnológicas e são áreas também que têm um maior número de habitantes, uma maior concentração populacional, tá certo? O Japão também, apesar da gente colocar aqui, né, dessas várias questões mais físicas, do que é que tem de carvão mineral, por exemplo, tá?
Mas nós vamos ter, né, desses recursos naturais, mas nós vamos ter também áreas que são referência aí, principalmente no setor da indústria naval, siderúrgica e automobilística, tá? O Japão ele tem investido muito fortemente nessas áreas. E isso reflete, como eu sempre digo a vocês, a questão econômica, tá bom? Gente, é isso a nossa aula de hoje, tá bom? Na próxima semana a gente continua falando mais dessa questão tecnológica nos países desenvolvidos, certo? E qualquer dúvida vocês podem estar comentando lá no Google Sala de Aula que eu estarei respondendo todo mundo, tá? E confiram a atividade também. Um bom dia para vocês. Até a próxima.